Alô, pessoal. Nós estamos, nosso grupo, estudando, agora começamos a estudar as cartas de Paulo. Eu acho muito interessante as cartas de Paulo. E a gente entender um pouquinho das cartas de Paulo, tem na coleção O Evangelho por Emmanuel, onde no 7º volume, se não me engano, ele fala sobre as cartas de Paulo. E na introdução eu vou explicar um pouquinho o que eram as cartas de Paulo e por que todas essas cartas. As cartas de Paulo, endereçadas às comunidades e indivíduos, constituem um dos mais importantes conjuntos de texto do Novo Testamento. Perdão. Basta que nos lembremos que Marcião de Sinope, em 85 d.C. a 160 d.C., o primeiro a propor um conjunto de textos canônicos, incluía na sua relação exclusivamente 10 das cartas de Paulo e uma versão resumida do Evangelho de Lucas. Sem adentrarmos nas ideias de Marcião, defendia, muitas delas bastante controversas, o que levaria a constituir um isolado número de seguidores. A sua iniciativa refletia dois importantes aspectos do cristianismo nascente. O primeiro era a necessidade, cada vez maior, em função da diversidade dos textos que começavam a surgir, de se indicar quais seriam mais fiéis à proposta do Evangelho e, portanto, deveria ser objeto de estudo e reflexão do cristão. E o segundo, a importância das cartas de Paulo. A natureza das cartas de Paulo ela precisa ser compreendida nas suas características próprias, a fim de que sua contribuição para o cristianismo, de ontem e de hoje, possa ser compreendida e resgatada. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, embora contenham elementos importantes da doutrina cristã, expostos com todo o vigor da inteligência e a bagagem que a condição do doutor da lei conferiam a Paulo, esses escritos são, sobretudo, cartas. Nesse sentido, a motivação principal está relacionada menos com a construção de tratados teológicos do que com elementos da vivência e da prática cristã, exceção feita, talvez, a Epístola aos Hebreus e parte da endereçada aos Romanos. Os temas que surgem são frequentemente relacionados ao dia a dia das comunidades. O uso da liberdade abordado em Gálatas, a organização das comunidades orientada em Tito e 1 Timóteo, as expectativas em relação ao retorno de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, o retorno de um escravo fugitivo ao seu senhor no quase bilhete a Filemon, que é a menor das cartas, as condutas no lar e na família, em 2 Timóteo e Efésios, são alguns exemplos de temáticas e das motivações desses textos. Como não poderia deixar de ser, encontraremos também nessas cartas registro da vida de Paulo
e de seus companheiros de trabalho, de pessoas com quem ele convivia, do confronto com seus adversários, de suas viagens e desafios pelas várias localidades por onde ele passou, compreendendo assim um importante registro biográfico do convertido de Damasco e do cristianismo, enquanto movimento nascente, que estava nascendo. As características e conteúdo das cartas de Paulo deixam entrever que o cristianismo, nos seus primórdios, era constituído por pessoas que buscavam seguir Jesus, mas que, como é natural, traziam suas dúvidas, suas ideias próprias, nem sempre concordantes com a proposta do Mestre. Interesses louváveis ou não, e entendimento mais ou menos limitado da boa nova. Lidar com toda essa adversidade das bases cristãs e prover orientações que levassem o Evangelho ao coração, à mente e às ações das pessoas nas diversas posições, dentro e fora da comunidade. Era e ainda o objetivo desses textos. Além disso, o fato de Paulo escrever tanto para comunidades quanto para indivíduos reflete a realidade de que a proposta trazida e vivida por Jesus só pode ser efetivamente internalizada na conjugação dessas duas dimensões, social e individual. Muito embora tenha como pano de fundo a cultura e os aspectos sociais do Império Romano do primeiro século. O conteúdo dessas cartas possui aplicabilidade em contextos muito mais amplos e atemporais. Isso porque os maiores desafios da compreensão e da prática da Boa Nova, elas são encontradas no campo dos nossos sentimentos, ideias e relações. Por isso, esses textos permanecem como fundamentais para todos aqueles que pretendem reviver a mensagem do Cristo em si mesmo e nos ambientes em que se encontram, no ontem, no hoje e no amanhã. A ordem que as cartas aparecem no Novo Testamento, elas não refletem a sua cronologia, mas principalmente o tamanho de cada texto, dividido em 3 grupos. As cartas endereçadas às comunidades, as endereçadas a indivíduos e a carta aos hebreus. Então, eu não vou aqui mostrar, mas ali tem a quantidade. É importante. Eu tenho uma notinha aqui. É importante destacar também que Paulo é o autor que possui a maior parte dos escritos incluídos no Novo Testamento. Tanto em número, por exemplo, 14 dos 27 textos são a eles atribuídos, quando em quantidade de versículos. Dos 7.947 versículos do Novo Testamento, 2.335 são atribuídos a Paulo, compreendendo assim 29,4% do Novo Testamento. O segundo autor é Lucas, com 27,1%. E o terceiro é João, com
17,7, considerando João, o Evangelho, suas cartas e o Apocalipse. Vejam bem, como cada carta possui elementos próprios, incluímos, antes dos comentários de Emmanuel, pequenas introduções com os seguintes objetivos. Primeiro, familiarizar o leitor com alguns aspectos do texto e dos debates existentes sobre ele. Então, que Emmanuel faz. Emmanuel trabalha, por exemplo, ele pega uma frase de um versículo e ele faz uma composição de uma qualidade incrível. Ele consegue pôr vida em uma frase. Paulo de Tarso e seus colaboradores, encarnados e desencarnados, foram responsáveis pelo mais extenso trabalho de divulgação da mensagem de Jesus no primeiro século. Testemunho dessas almas abnegadas que abriram mão de todos os interesses pessoais em prol de levar a boa nova aos corações e mentes dos seus contemporâneos, deu origem ao primeiro movimento de disseminação do Evangelho. Por isso, qualquer que seja a corrente religiosa que tenha a pretensão de reviver a mensagem de Jesus em qualquer época da humanidade, terá nessas cartas um testemunho e um contributo precioso para orientar as suas atividades, com base em uma comunhão de pensamentos com o próprio Cristo. Porque Paulo disse assim: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Muito importante isso. Aí depois fala das advertências. Por exemplo, Emmanuel, em Paulo Estevão, no livro Paulo Estevão, a Epístola dos Romanos, foi escrita quando o apóstolo dos gentios estava em Corinto. A carta teria o propósito de preparar a sua chegada à capital do império. E por isso, durante alguns dias, ele trabalhou nesse documento, de modo que ele recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho. E também referência a todos os trabalhadores de que Paulo já tivera notícias naquela cidade. A Epístola dos Romanos, ela representa um importante marco na história do cristianismo, escrito já na maturidade de Paulo. Comunidade existente na capital do império demonstra universalidade do Evangelho, cuja prática e aplicação alcançam todas as dimensões da vida humana. Os seus ensinos ecoam pelos séculos, nos fazendo lembrar que, para além de todas as artificiais e transitórias divisões que podem surgir nos agrupamentos humanos, o Evangelho, como proposta libertadora, nos une e orienta, nos consola e esclarece, aguardando de nós as disposições de agir e servir, cooperando com a difusão da luz onde quer que nós estejamos. Gratidão a todos.